Nesse vídeo, a gente começou finalmente a instalar as primeiras placas de drywall no forro. Como as placas são grandes e pesadas, o suporte que eu tinha feito anteriormente não funcionou muito bem. Então meu pai fez um novo suporte de madeira para ajudar a levantar a placa. Mesmo assim, eu precisei de ajuda para subir com pelo menos essas duas primeiras placas. Então a gente levantou a primeira peça usando o suporte de madeira, encaixou ela na posição certa e eu comecei a parafusar. Fui colocando vários parafusos em pontos diferentes para garantir que a placa ficasse bem firme e não tivesse risco nenhum de cair. Depois disso, chegou a vez da segunda placa. A gente repetiu praticamente o mesmo processo. Levantamos a peça com o suporte, encaixamos no lugar certo e fomos ajustando aos poucos. Depois que tudo estava alinhado, comecei a parafusar novamente. Como vocês podem ver nas imagens, tem vários ângulos diferentes da câmera para mostrar melhor essa parte, sempre seguindo a estrutura do metalão. Dois parafusos em cada lado da placa, um de cada lado do perfil, para garantir que tudo fique bem preso. Assim, a segunda placa também ficou instalada. Primeiros recortes. Com essas duas placas principais no lugar, eu comecei a medir os espaços das laterais para fazer os recortes das próximas peças. Depois, levei a placa para cortar. E aqui vale sempre reforçar. Muito cuidado nessa parte. A gente está usando ferramentas e máquinas que podem causar acidentes, então todo cuidado é pouco. Com a peça já cortada, eu levei ela para testar o encaixe no lugar. Corte ficou certo, a peça encaixou direitinho. Então, comecei novamente o processo de parafusar. Mesmo esquema das outras placas. Em alguns momentos, eu precisei usar a chave manual também para terminar de apertar os parafusos. Depois disso, eu fui cortar mais uma peça. De novo aquele processo. Medir, marcar e fazer o corte com cuidado. Quando terminei, levei a placa para instalar. Ela encaixou bem e então comecei a parafusar novamente, seguindo exatamente o mesmo padrão das outras. E olha, foi bastante parafuso. Medi tudo com bastante cuidado para tentar acertar o corte de primeira. Dois parafusos de cada lado, seguindo a estrutura do metalão. Agora faltava a última peça. Só que essa era um pouco mais complicada, porque precisava de um recorte diferente. Então eu tive que medir várias vezes antes de cortar. O formato do corte era meio em Z, então precisava acertar bem as marcações. Na primeira tentativa, eu levei a peça para testar, mas o encaixe não ficou certo. Então voltei e comecei a raspar um pouco da placa para ajustar. Mesmo assim, ainda não encaixou perfeitamente. Então fiz outra marcação e precisei cortar novamente. Na terceira tentativa, finalmente deu certo. A peça encaixou do jeito que precisava. Então eu parafusei ela completamente, fixando em vários pontos até ficar bem firme. Com isso, toda a parte do forro dessa etapa ficou completa. E assim terminou mais um dia de trabalho aqui no estúdio.